olá abençoado com todas as bênçãos. Esse é um dia precioso para mais uma vez estarmos exercitando esta mente maravilhosa, esta mente iluminada que o Senhor nos deu. É Ele que nos deu o privilégio de estarmos com esta mente renovada. E vamos exercitar então. Nós não exercitamos o corpo? Vamos exercitar também a mente. E o título deste estudo que nós estaremos compartilhando aqui neste canal abençoado, Crescendo em Graça Brasil, Estudos, é Os Perigos da Libertinagem. É isso aí. Os perigos da libertinagem. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e vamos caminhar no entendimento desta palavra da graça que nos salva de tantas coisas difíceis nesse mundo, né? E este é um estudo muito importante para quem quer crescer em graça de verdade, para quem quer aplicar o conhecimento do Evangelho da Graça em sua vida. Para quem esteve envolvido com religião, olha, esse estudo é muito importante, muito precioso, porque a religião, ela é como uma panela de pressão. Ela coloca tudo ali dentro e liga o fogo e toda aquela informação começa a sacudir essa panela de pressão e a pessoa fica escravizada a entendimentos envolvendo um monte de coisa que realmente não satisfaz o que é espiritual. E com o passar do tempo a pessoa vai se cansando, até o momento em que aquela panela explode e então a coisa é séria. É importante que você entenda, porque quando você conhece a graça, a pessoa diz assim, bom, estou em liberdade. Agora eu conheço a verdadeira liberdade. É verdade, a graça traz no seu conteúdo, o Evangelho da Graça, ele traz o espírito de liberdade, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, o que é essa liberdade? É um prêmio para quem estava na religião. É uma recompensa para quem estava envolvido em escravidão religiosa. Mas esta liberdade ela tem que ser vivida com responsabilidade para que ela alcance o seu propósito. O seu propósito é fazer você resolver coisas do seu dia a dia, situações que você vive, com comprometimento, com entendimento, com maturidade. Eu tenho uma frase aqui interessante sobre o que é liberdade, está aí na sua tela. A finalidade da liberdade é nos fazer crescer para caminharmos em maturidade e em sabedoria, para que aprendamos a tomar decisões corretas em qualquer etapa de nossas vidas. Muito bem, isso é liberdade. Agora, o estudo de hoje, ele fala dos perigos da libertinagem. A libertinagem é o uso depravado da liberdade, é o uso mal feito, mal praticado da liberdade. E com o uso mal praticado ou mal feito da liberdade, a liberdade fica parecendo uma coisa indecente, e ela não é. Ela fica parecendo uma coisa vergonhosa. E a libertinagem pode levar a pessoa não só a envergonhar a si mesma e outras pessoas que a cercam, como também pode até cometer crimes. A libertinagem pode chegar ao ponto de, usando mal a liberdade que todos nós temos na carne para fazer tudo o que nós quisermos, aí está o ponto, tem que ser muito bem utilizado para que você não cometa nada indevido, indecente, vergonhoso ou criminoso. E este conceito não está ligado somente ao Evangelho da Graça. O conceito da liberdade com responsabilidade para que não vire libertinagem, ele existe em todas as práticas da vida, profissionalmente, relações humanas e também o que é espiritual. Vamos aos textos. Todos os textos que vamos utilizar nesse estudo, com exceção dos dois últimos no final do estudo, são textos extraídos do Evangelho da Graça do apóstolo Paulo. Vamos a eles.
primeiro lugar, é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, dentro dos perigos da libertinagem, é conhecendo a sua carne. Para você ficar livre da libertinagem, você tem que conhecer a sua carne. Ficar livre não, para dominar, né, a sua carne, a libertinagem que está na nossa carne, o desejo de fazer tudo o que quiser, aquela coisa toda, temos que conhecer a carne. Gálatas 5, 13 a 19. Esse estudo é muito detalhista e muito importante. A partir de agora, preste muita atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Paulo está dizendo isso. Novo Testamento. No Velho Testamento não havia liberdade para nada. Não havia o espírito de liberdade. Não havia a possibilidade da pessoa viver em liberdade, porque ela estava presa pela lei de Moisés. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Somente que não useis a liberdade como ocasião à carne. Olha aí. Senão, servi-vos por amor uns aos outros. Porque toda a lei de Moisés, nesta única palavra se cumpre. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Verdade, né? O maior de todos os mandamentos. O maior é a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar a seu próximo como a si mesmo. Mas se vos mordeis e vos comeis uns aos outros, vede que também não vos consumais uns aos outros. Digo, pois, andai no Espírito, e não satisfaçais os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, quer dizer, não haverá punição pela lei. E manifestas são as obras da carne, manifestas. Muitas delas se tornam públicas, outras não, ficam escondidas na vida da pessoa, mas estão lá. Todas as obras da carne, de Gálatas 5, 19, 20 e em diante, elas estão em cada um de nós, estão ali, ok? Cabe a nós, pelo Espírito, dominá-las para que elas não apareçam ou para que elas não nos prejudiquem. Neste momento que Paulo fala, manifestas são as obras da carne, que são, dei uma lista. Uma lista tremenda. E nesta lista existem obras pessoais interiores, está guardado aqui dentro, de um indivíduo. E muitas vezes ele não consegue guardar, acaba praticando o que está ali, vive em libertinagem e num momento determinado até crime pode ser cometido. Olha, veja isso, importante isso. Muitas dessas obras da carne são fruto de libertinagem. Libertinagem, ou mau uso da liberdade, ou mau entendimento também da liberdade. Eu vou citar aqui 4 exemplos práticos do que acontece com essas obras da carne, vou citar 4 aqui. Primeira, a idolatria. O que é a idolatria? É uma obra da carne detestável diante de Deus, porque ela é a substituição do Criador por qualquer criatura. É uma obra da carne, não é verdade? Está aí. Não é? A idolatria está aí. Pode ser idolatria por pessoas, pode ser idolatria por ídolos religiosos ou construções de imagens religiosas, pode ser idolatria por parentes, por filho, por pai, por mãe. Olha aí, é tremendo isso. E pode ser idolatria por dinheiro também, né? Uma série de coisas assim. Número 2, a glutonaria. O que é glutonaria? Comer em excesso, ou seja, é uma atitude libertina de uso da liberdade. A pessoa tem a liberdade de comer quanto quiser, mas chega um momento que a glutonaria leva a pessoa a comer tanto que ela passa mal. Isso aí é o quê? Glutonaria. Comer além do que meu corpo pode suportar. Número 3, a bebedeira. Não precisa nem falar, né? Abuso da liberdade que eu tenho a liberdade de encher a cara, de comer e beber tudo que eu tiver direito de beber, 10 garrafas, 20 garrafas. E o que vai acontecer? Consumir bebida alcoólica exagerada, eu vou perder os meus sentidos, vou prejudicar o meu corpo, o meu organismo em vários tipos
fígado, rim, enfim, não precisa citar nada aqui, eu não sou médico, estou apenas colocando o que a gente vê por aí, é verdade. Agora eu posso? Posso. Eu posso comer e beber tudo que eu quiser? Posso. Posso. Tenho liberdade? Tenho. Agora, o que é isso? É libertinagem. Número 4. Existe uma obra da carne aqui em Gálatas chamada homicídio. Homicídio? É sério? Isso é crime, né? É crime. O que é o homicídio? O homicídio é o crime de abuso extremo da liberdade que eu tive de tirar a vida de alguém que me incomodou. Olha que tremendo é isso, hein? Está aí a definição na sua tela, fica paradinha aí na sua tela a definição por um tempinho para você pensar bem nisso. Então, a libertinagem pode me levar até mesmo a cometer crime. Isso é muito sério. E quanta gente por aí, usando a sua liberdade de forma equivocada, extrema, abusiva, comete crimes. Quando Paulo escreveu a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 1, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo afirmou o seguinte: a lei é boa se quem a utiliza o faz legitimamente, pois não foi dada ao justo. O justo precisa de lei? Não. Por quê? Porque ele não vai transgredir a lei. Aquele que vê que na lei está escrito uma determinada coisa que não deve ser feita, ele vai fazer o quê? Obedecer. Então a lei foi dada para quem? Para os transgressores. A lei foi dada, segundo o próprio Paulo aqui está escrito, a lei foi dada para os transgressores, desobedientes, ímpios e pecadores, para os parricidas, quem mata o pai, matricidas, quem assassina a mãe, e homicidas de uma forma geral. Então quer dizer, em uma frase, a lei foi dada para punir quem não irá cumpri-la. Porque quem vai cumprir não precisa da lei. Interessante, né? Então o primeiro ponto que nós acabamos de ver é conhecer as obras da carne. Conheceu algumas? 4? Tem muito mais. Tem muito mais. Você tem que ver em você mesmo quais aquelas que estão mais latentes aí, para dominar. Ponto 2. Perigos da libertinagem. Número 2, é o primeiro perigo agora. É o ponto 2, mas é o primeiro perigo. Ser instrumento de escândalo. Esse é um perigo tremendo da libertinagem para quem quer levar a vida a sério e para quem ama o próximo. Não falamos ali que um dos grandes mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo? 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 11, está aí na sua tela. Diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios, que era uma igreja carnal, tá? Mas verificai que esta vossa liberdade não venha a ser motivo de tropeço para os débeis. Porque se alguém vê a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa em um lugar de ídolos, a consciência daquele que é débil não será estimulada a comer do sacrificado aos ídolos? E pelo teu conhecimento se perderá o irmão débil por quem Cristo morreu. Não é se perder a salvação eterna. Isso aqui não tem nada a ver com salvação eterna. A graça tem a ver com a salvação diária. A graça, ela lida com a liberdade para que você não seja um libertino e não faça as coisas que te der vontade, sem qualquer raciocínio e sem qualquer julgamento e sem levar cativo a Cristo de onde vem isso que você quer fazer. Ou seja, a liberdade tem que ser vivida com responsabilidade para que você não caia em perdição. Perdição do quê? Perder a graça. Perder a capacidade de viver em liberdade. Perder o reinado em vida. Não é? Então, aqui está falando do caso dos ídolos. Lá em Corinto tinha isso, né? Eles adoravam deuses ou até pessoas. Não é? Havia orgia dentro da própria igreja de Corinto. Isso era um caso muito sério. E as pessoas mais maduras, que se consideravam livres, faziam coisas escandalosas na frente dos outros que eram débeis, que eram pessoas que estavam chegando,
ou eram pessoas débeis que não aceitavam aquilo que eles faziam. Eles faziam livremente, e muitos daqueles se escandalizavam e saíam depois da congregação. Ponto 3. Segundo perigo da libertinagem. Ser dominado pela carne. Nós não falamos das obras da carne, não falamos ali, não aprendemos a conhecer a carne no primeiro ponto? Muito bem. E o segundo perigo é, mesmo conhecendo a carne, ser dominado por ela. É um perigão esse aí, é muito perigoso. Coríntios, de novo, 1 Coríntios 6, 12 a 15. A congregação de Corinto é sempre um exemplo de infantilidade, de libertinagem, de imaturidade. Eles eram crianças na fé. 1 Coríntios 6, 12 a 15, Paulo disse a eles, texto tradicional, texto importante, texto básico: todas as coisas me são lícitas. Eu tenho licença para fazer. Eu tenho liberdade para fazer. Mas nem todas as coisas convêm. Convém a quem? A você, a mim. Quem tem que julgar você é você. Quem tem que julgar a mim sou eu mesmo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É aí que está a chave desse entendimento. O que a libertinagem quer fazer? Tudo o que vier na mão para fazer, sem qualquer julgamento, sem qualquer análise, sem qualquer discernimento. A libertinagem é assim. As comidas são para o ventre, e o ventre para as comidas. Mas tanto a um como as outras, Deus destruirá. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E Deus, que levantou ao Senhor, também nos levantará com seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Que tremendo! Isso aqui é bem importante. Nós fomos adotados, nosso corpo foi adotado por Cristo. Ele predestinou o nosso espírito e adotou o nosso corpo quando morreu na cruz. Adotou, comprou com seu sangue das mãos do diabo, das mãos de Adão. E aqui diz assim: tirarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Então aqui está falando do perigo da carne dominar o espírito. A carne não pode dominar a tua mente, a mente de Cristo que está em você. Se você é da graça e quer viver a graça corretamente, você tem que dominar a sua carne, em todas as suas manifestações. Quando dizemos dominar, nós estamos dizendo impedir de fazer tudo o que está aqui. Não, impedir não. Você pode comer, não é? Sem glutonaria. Você pode beber sem exageros. Não estamos defendendo a bebida. Eu, particularmente, não bebo bebida alcoólica, mas também não tenho nada a ver com quem faz isso, porque isso é uma coisa pessoal, desde que você faça, desde que o seu corpo permita e desde que você faça com domínio próprio. Liberdade sem exagero, sem libertinagem. E o quarto ponto, o último, que é o terceiro perigo da libertinagem. Conhecendo a carne e dominando a carne, né? E quem não domina está correndo perigo, né? Quem não domina a carne está correndo perigo, e quem se torna escandaloso, se torna uma pessoa que é motivo de escândalo para com o seu próximo, também está correndo perigo de envergonhar as pessoas que estão ao seu redor, envergonhar o débil, enfim, uma série de outras coisas. E agora, para fechar, aqui estamos com o terceiro perigo, que é muito importante. Não suportar a disciplina. Quem é que nos disciplina? Quem é que me disciplina se eu fiz uma coisa que não me convém? Sou eu que vou, não é você que vai me disciplinar? Não. Se você faz algo que não convém, você vai ligar para mim para falar, me ajuda aí? Você vai dizer o quê? Eu tenho que disciplinar você? Não. Quem nos disciplina é o Senhor. Quem nos disciplina é Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, versos 6 a 8, estamos falando de filhos, hein? Filhos. Quem é que disciplina filhos? Os pais. Quem é que nos disciplina espiritualmente? O nosso pai espiritual,
que é Deus. Hebreus 12, 6 a 8 diz assim, muito importante isso aqui. Porque o Senhor disciplina ao que ama. A disciplina de Deus é por amor. A disciplina de um pai para com o filho é pelo amor, claro que sim. Porque o Senhor disciplina ao que ama e açoita. Palavra pesada, né? Açoitar dá a impressão que é pancada. Olha, nós não fomos educados a dar pancada nos nossos filhos, né? Açoita a todo que recebe por filho. A palavra açoite quer dizer corrige. Corrige. Vamos colocar mais suave aqui, mas pode ser pesado, dependendo da incidência ou da reincidência. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Não tem. Todo pai disciplina o filho. O pai que ama disciplina, não deixa ele largado por aí. Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos fomos participantes, então sois bastardos e não filhos. Bastardo, o que é um bastardo? É um filho que não é filho, né? É um filho ilegítimo. Não existe. O filho verdadeiro de Deus é disciplinado. Nós somos disciplinados. Eu sou disciplinado. Eu estou sendo disciplinado. Eu tenho que ser disciplinado. Você também, como filho de Deus. E você tem que aceitar a disciplina de Deus, porque ela é muito boa e muito proveitosa. É uma correção para que eu aprenda. E dentro da libertinagem que eu tenho, muitas vezes eu tenho na carne, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ah, mas não está decretado e predestinado? O que está predestinado é o meu espírito. A minha carne não está predestinada. A minha carne eu escolho o que eu vou comer, o que eu vou beber, com quem eu vou casar. Trabalho que eu vou ter, a faculdade que eu quero cursar, decisões que eu tenho que tomar, vou tomar, acertei, errei, ok? Na carne eu tenho essa liberdade. Vos deixo 2 textos. Se você não suporta a disciplina, abençoado, você vai meter o pé na libertinagem. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Eu conheço pessoas que são deste ministério, pessoas que são da fé, mas que num determinado momento acabaram atropelando a disciplina. Não aceitaram a disciplina ou tiveram momentos de atitudes intempestivas ou impetuosas e acabaram fazendo coisas absurdas, onde um monte de coisas da carne ao mesmo tempo se manifestaram. Elas acabaram envergonhando as pessoas, outras que estão ao seu redor, acabaram machucando familiares, acabaram ofendendo ao próprio Deus e dando mau depoimento e mau testemunho com a sua atitude e chegaram a cometer um crime. E esse crime está levando hoje esta palavra disciplina para um ponto mais sério, um açoite, um castigo. Tem pessoas que estão ainda vivas, cumprindo aí pena e outras coisas mais. Porém, há tempo para corrigir tudo. Deus tem paciência conosco e Ele nos dá uma disciplina muitas vezes séria através dos anjos, mas preserva a nossa vida. Em outras disciplinas, muitas vezes, Ele recolhe o seu filho da terra, né, ainda cedo, para que ele aprenda fora da carne, porque já que na carne ele não conseguiu aprender, então ele vai aprender fora da carne, porque não teve jeito, não se deu bem aqui, não conseguiu reinar com esta carne aqui. Vou deixar 2 textos com vocês. Provérbios 3, 11 e 12, assim fechamos. Não menosprezes, filho meu, o castigo do Senhor, ou a correção, nem te canses de sua correção, porque o Senhor castiga a quem ama, como o pai ao filho a quem quer. O pai quer o filho, ele ama o filho, e ele quer discipliná-lo, ele quer que ele aprenda, né? Então, muitas vezes vem castigo, e isso não podemos nos cansar, porque os filhos normalmente se cansam. Ah, meu pai está aborrecendo toda hora falando a mesma coisa. Ele quer que você
amadureça, que você cresça e aprenda a viver sozinho. Né? É assim que funciona. Então, nós temos que aprender. Crescer em graça significa aprender. Com os erros, sim, mas crescer e aprender. E Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Que bom. Que coisa boa. Portanto, não menosprezes a correção do Todo-Poderoso. É assim. A disciplina, num determinado momento, não é uma coisa agradável. Mas você tem que entender que ela é agradável, sim, no momento em que eu aprendo que aquilo que eu estou fazendo deve ser corrigido, porque meu Deus me ama, porque meu Pai me ama e Ele precisa que eu esteja maduro. Eu não posso ser como a igreja de Corinto, que era uma igreja que Paulo exortava. Chegou um momento que ele disse: eu não consigo falar com vocês como a espirituais, e sim como a crianças, como a carnais em Cristo. Então, abençoado, esse é um tema muito prático. Nem todo mundo gosta de ouvir isso que está sendo colocado aqui, mas é importante que você entenda que a libertinagem é um perigo que você pode estar correndo se você não aprender a aceitar a disciplina do Senhor. Não é a minha. Isso aqui é a disciplina do Senhor. Eu também estou que nem você, aprendendo, crescendo em graça. E crescer em graça significa, não é só falar doutrina, abençoado com todas as bênçãos, próspero, santo, mais que vencedor, aí pelo WhatsApp, bannerzinho para lá, bannerzinho para cá. Isso é muito bom, mas a graça é muito mais do que isso. A graça prática é nós aprendermos para crescermos, amadurecermos nela. Eu declaro você vivendo os melhores dias da sua vida, corrigindo aquilo que tem que ser corrigido, mantendo aquilo que tem que ser mantido e crescendo de glória em glória rumo à grande transformação. Até breve, até o próximo vídeo, quando traremos aqui mais uma informação preciosa para o meu crescimento e para o seu crescimento também. Até lá. Abençoados com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.